Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Antônio Carlos Júnior, médico, nutrólogo, pós-graduado em cardiologia, um grande empresário da saúde. Tudo bem com você, Antônio? Opa, beleza. Obrigado aí pela audiência desse podcast, A Mente Empreendedora. William, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência e aprender também com vocês, com a audiência. Com certeza. A nossa ideia hoje é conhecer um pouquinho da sua mente empreendedora, sua mente como líder, entender um pouquinho da sua trajetória, de como as coisas funcionam. Então, eu vou pedir para você fazer uma rápida apresentação. Quem que é o Antônio? William, o Antônio é um cara inconformado com a zona de conforto, tá? Médico há 20 anos e questionador do modelo de como a medicina, de como a saúde é consumida hoje no Brasil. Isso sempre me incomodou. Sempre tive uma veia empreendedora. Com 2 anos de formado, eu abri uma clínica, quebrei com essa clínica em um ano. Eu tinha um sócio médico também. A gente pensou, cara, eu sou médico, meu sócio é médico, não vai dar errado isso aqui, né? Só que a gente não tinha noção nenhuma de gestão, de liderança, de recorrência, que é um pilar muito forte que a gente usa hoje na nova clínica que a gente tem, que performou bem. Então eu não tinha noção de nada, eu achei que só ser médico bastaria. Mas, assim, eu sou esse cara inconformado e questionador, e foi isso que me fez chegar hoje no meu resultado. A gente vai falar um pouquinho disso. Eu sempre digo que tem 3 tipos de médicos que conseguem sair daquela corrida dos ratos da medicina, né? O médico que fica conhecido, o médico que fica reconhecido, e não confunda um com o outro, porque é bem diferente, né? E o terceiro médico que resolve empreender. Eu fui esse cara que resolveu empreender. Apesar de ter o RQE, de ser bem formado, enfim, eu não sou um cara super especialista, com múltiplos RQEs, não foi o caminho da especialização que me trouxe aqui. Então, um pouco o caminho de ser conhecido, de estar no hype, porque eu nem Instagram tinha quando eu já estava faturando mais de 1 milhão mês na clínica. Eu nunca dependi de Instagram para isso. Eu realmente aprendi o jogo do empreendedorismo, o jogo da escala, da recorrência, implementei isso no negócio e consegui alavancar. Então, eu sou esse cara que trouxe as skills de empreendedorismo para fazer minha carreira como médico e agora dono de clínica, empresário da saúde, acontecer. Bom, então a gente vai falar com a pessoa certa hoje. E eu vi que você lançou aqui, a gente vai falar mais, mas que você lançou um livro chamado Clínica Escalável e também você já foi case da Exame. Então a gente tem alguns assuntos muito interessantes para tratar aqui daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero entender um pouco mais sobre a mente do Antônio. Quais são as 2 maiores qualidades que você sente que você tem como empreendedor, que facilitam o seu dia a dia, que tornam a sua vida empreendedora mais fácil, que fizeram você chegar no sucesso que você tem hoje? Cara, eu acho que eu sempre tive muita visão, assim, sabe, de onde eu queria chegar. Tive muita humildade de aprender com mentores. Eu faço mentoria até hoje. Eu tenho 2 mentorias VIPs. Eu acho que mentoria não é um curso, não é uma pós-graduação, mas é um acesso ao modelo mental de alguém que já construiu aquilo que você quer construir ou que já joga o jogo que você quer jogar. Então, eu fiz mentorias com pessoas que ampliaram mesmo minha mentalidade empreendedora, me trouxeram visões que ampliaram minha visão, apesar de eu ser um cara visionário. Às vezes faltava um pouco de competência, de habilidades ali, de skills necessárias para alavancar negócio. Como eu falei inicialmente aqui, eu quebrei uma clínica lá atrás justamente por não ter essas habilidades. E a mentoria, ela me trouxe o conhecimento dessas habilidades, entendeu? E aplicando no negócio. Coragem é uma coisa que eu sempre tive. Lógico, um pouco de medo. Eu até vi um Rio seu lá na página da Upskill, que você fala sobre medo e coragem. Eu achei sensacional. É preciso a gente ter um pouquinho mais de coragem que do medo. E eu acho que coragem é o medo andando. Eu acho que a pessoa tem que ter medo, mas tem que partir para cima. Eu sempre fui esse cara com visão e coragem, mas a competência eu busquei nas mentorias e acho que deu certo para mim. Assim. Eu investi mais de R$500 mil em mentorias, William. Eu faço mentoria, renovo mentorias, mesmo quando já atingi o que eu queria, eu renovo. Eu gosto de estar nesse ambiente. Eu acho que a ambiência é muito importante. Mentalidade empreendedora e ambiência. Você trouxe 2 skills aí muito interessantes. A primeira que você comentou, já vou falar sobre, mas a segunda, que é sobre coragem, né? Você saber que vai ter desafio, vai dar vontade de desistir, vai dar medo, mas você tem que continuar.
Então você tem que colocar a melhor versão de você para fora. Então acho que é uma qualidade boa de um empreendedor que permite que você crie negócios absurdamente grandes e que trazem satisfação para o profissional. Agora, a primeira habilidade, que é essa habilidade de ser coachable, de ser mentorado, né, de aprender, de saber que tem espaço para aprender e se colocar num espaço de aprendizado. E como você, eu também faço mentorias até hoje, já gastei fortunas com cursos caríssimos, mentorias e pessoas que sabem mais do que eu em alguma área, que vão fazer a diferença para mim, vão fazer com que o meu negócio flua de uma forma melhor, que o meu desempenho profissional aconteça mais rápido, né? Então, não é nem questão de acreditar, eu vivo mentoria no dia a dia. Upskill é uma plataforma que vende mentorias também, então eu não só dou mentorias, mas eu também faço mentorias com outros. E essa é uma habilidade que nem todo mundo tem. Porque quando você se coloca num espaço de aprendizado, né, você não apenas está pegando coisas novas, coisas que você não sabe, mas você está se colocando num ambiente para expandir e crescer. Talvez coisas que você nem imaginava que podia. Então é um local muito interessante. E nem todo mundo tem essa competência de fazer mentorias, né, Antônio? Uhum. Mas é uma grande qualidade. Que bom que você conseguiu aproveitar isso. Eu tinha certo preconceito no início, cara, mas aí eu entrei numa mentoria, o ROI foi absurdo, assim, não só financeiro, tá? Quando a gente fala em retorno, eu falo também um ROI intangível ali de aprendizado. Eu não sei quanto vale um aprendizado, talvez o resultado intangível, né, daquela mentoria apareça com o tempo. Outros são imediatos. Eu já gerei resultados também imediatos para alguns médicos que a gente mentora, enfim. Por exemplo, sobre eficiência tributária. Uma vez eu conversei com um médico oftalmologista, num insight que eu passei para ele ali, ele está economizando R$500 mil ano só com redução de imposto. Isso é um ROI indiscutível, é financeiro. Se eu cobrasse a ele 100 mil numa mentoria, estava pago. Mas tem o ROI intangível. Eu fiz uma mentoria, por exemplo, de posicionamento e branding, e para escrever um livro, foi uma mentoria chama Mentoria do Autor Best-Seller, que foi como eu acabei escrevendo o livro. Nem todo mundo da mentoria escreveu, né? Era um grupo com 30 pessoas, 4 ou 5 concluíram o livro, e ainda acabei editando esse livro pela editora do mentor, assim. Então foi muito bacana. Qual o preço que tem isso? Eu não sei. Certamente, vendendo livros, eu não vou recuperar o que eu investi na mentoria. Mas o prazer de ter colocado ali nas páginas toda a minha trajetória, tudo que eu passei, os pilares do meu método, né, do meu modelo de negócio para outras pessoas poderem acessar. Eu já tive feedback de leitores. Um feedback de um leitor que diz que o livro mudou a vida dele, já pagou. É o tal ROI intangível. Já se paga. Então, mentoria é fundamental. E não só um ROI, esse ROI imediato ou um ROI intangível, mas tem muitas implicações, muitos caminhos que se abrem, né, que a gente não tem ideia. Não só de negócio, mas dentro da nossa cabeça. Né? A gente se melhora como ser humano. Tem um conceito, o conceito de juros compostos, que na economia, na matemática, muito interessante. Eu gosto de pensar que a gente tem aprendizados compostos. Sim. Tem coisa que você só vai entender se você aprender umas 10 coisas antes. Então, quanto mais rápido eu aprender essas coisas, se eu for mentorado por alguém, se eu for estimulado a pensar de forma diferente do que eu pensaria por alguém, mais rápido eu vou alcançar níveis intelectuais, profissionais, que talvez eu nunca conseguiria chegar sozinho. Né? Então, é um preço que vale muito a pena. Eu lembro duas situações de mentoria interessante. Uma delas foi com um amigo que ele mentorou, fez uma mentoria lá durante um ano, e o pagamento era uns 120 mil reais por ano, era 10 mil reais por mês. Eu pensei, poxa, é um investimento, mas vamos lá, né? Vamos fazer o negócio acontecer, vamos ver o que acontece. E no primeiro encontro, o que você falou de ROI imediato? No primeiro encontro, um retorno imediato de uma economia aí de 100 mil reais por ano. E eu continuo, faz 10 anos que eu tenho essa economia, ou seja, o ROI foi 10, e a cada ano o ROI vira 11, 12, 13, porque aquele conhecimento foi vital, né? Então, sim, tem muitas possibilidades aí que a mentoria nos abre, né? Depois a gente pode ir mais fundo nela, né? Antônio, conta pra gente qual foi o seu maior acerto na sua trajetória empreendedora? Eu acho que o modelo de negócio, esse modelo de negócio que fundou, que me fez voltar para o jogo, né, do empreendedorismo em saúde, né? Eu quebrei em 2008 e retornei em 2020 com a Companhia do Médico, que é a nossa empresa hoje, que já tem 4 unidades. A gente formatou como franquia, a gente está
eu estou usando o braço da educação de mentoria, inclusive para selecionar futuros franqueados, mas o que eu acho que eu acertei foi o modelo de negócio. Aliás, eu não acertei, tá? Vamos ser justos aqui, vamos dar crédito ao Flávio Augusto da Silva, que é o nosso mentor aí do Geração de Valor. O Flávio respondeu uma caixinha, William, que nem era minha, tá? Alguém perguntou para ele por que ele investia tanto em educação. Aí ele falou, cara, a educação tem margem, escala, recorrência, mercado endereçável grande, tributação baixa, o Estado falha na solução do problema. Então ele foi listando um monte de coisas por que ele empreende nesse segmento. Cara, eu olhei para aquilo e falei, cara, o Estado falha na solução do problema de saúde. O mercado endereçável é gigante, quem é que não precisa de saúde? Aí eu comecei a olhar, margem é uma margem relativamente boa, né? Porque é serviço, a gente tem benefício tributário, a gente tem a eficiência tributária do benefício da equiparação hospitalar, então eu consigo ter margem. O que me faltava? Escala, né? Porque se a gente imaginar que o serviço médico você precisa fazer ele 1 para 1, dificilmente você faz ele 1 para muitos, eu esbarrei no problema da escala e da recorrência. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu preciso encontrar um modelo que me dê escala e recorrência na saúde, porque o resto eu já tenho. Margem eu tenho, mercado endereçável eu tenho, tributação baixa eu tenho. E aí dentro de um programa da própria ANS, da Agência Nacional de Saúde, é um guia de 2019, aqueles guias que a ANS faz que o médico não lê, mas que é para o médico, né? Mas acaba que o médico não tem tempo, não lê. Ali era um guia de modelos de remuneração médicas baseado em valor. A ANS estava propondo trazer para o mercado, isso é uma revolução até mundial, mas ela estava propondo trazer aqui para o Brasil também, modelos alternativos ao modelo de consulta avulsa, que hoje 96% das consultas que a gente faz no Brasil são no modelo fee-for-service, que a gente chama, um modelo sob demanda, que são os modelos avulsos. Você vai no cardiologista, você paga, você vai fazer uma ultrassonografia, você paga, tudo é pago, tudo é avulso. E ela estava propondo modelos alternativos a esse. Os 4% que não utiliza esse modelo avulso são os pacotes, por exemplo. Você vai operar uma cirurgia plástica, aí tem um pacote que inclui cirurgião, anestesista, centro cirúrgico, a prótese, enfim. Mas ela estava propondo para pacientes com doenças crônicas, pacientes com hipertensão, com diabetes, com obesidade, ela estava propondo um modelo de recorrência, que é classificado como capitation, que é um modelo onde o paciente, ou a fonte pagadora, se for o SUS ou o plano de saúde, mas também o paciente particular, ele pagaria de forma prospectiva para que ele pudesse ser acompanhado. Aí morre o conceito da consulta avulsa e passa a valer o modelo de acompanhamento médico. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, é aqui que vai morar a recorrência, porque se eu trocar a consulta avulsa por um acompanhamento contínuo do paciente, eu vou ter recorrência. E se eu tiver recorrência, eu tenho escala. Ali foi o insight do modelo de negócio, eu criei a Companhia do Médico. Então, a Companhia do Médico é um nome até duplo, né? Pode ser entendido como uma empresa feita de médicos ou o ato do médico que acompanha seus pacientes. Então, a Companhia do Médico nasceu desse DNA, sabe? Desse modelo de trocar consultas avulso por acompanhamento contínuo. E aí, cara, hoje a gente tem 6 mil clientes ativos, a gente realmente escalou muito rápido. Na pandemia, a gente nasceu na pandemia, em agosto de 2020. Em 22 eu estava com a segunda clínica, 23 com a terceira, 24 com a quarta e escalando assim. Primeiro ano a gente cresceu 85%, uma coisa muito, muito rápida, entendeu? Eu acho que foi o meu maior acerto, sem dúvida, foi encontrar um modelo que me trouxe de volta ao meu propósito como médico, impactar a vida de tantas pessoas. São mais de 25 mil atendimentos por mês hoje na rede, né? Eu acho que além até do negócio escalável, que eu acho que é importante notar, é legal você ver que o modelo atual não funciona para você e você vai atrás do modelo que realmente funciona para você e gera um resultado como você está gerando. Mas eu acho que também para o usuário ter esse apoio, Sim. isso é um conforto, não ficar naquela incerteza, não sabe o que vai acontecer, quanto ele vai gastar, não. Aqui é previsível. Quem investe, né, a fonte pagadora já sabe que vai gastar tanto, que vai ter determinado atendimento. É um conforto muito grande. Então acho que vai bem para as duas partes, né? Depende, como você falou, em caso de doença crônica, com necessidade de acompanhamento regular, seja estético, o que quer que seja, né? Que tem uma necessidade de regularidade, isso é muito interessante. Inclusive está na capa do meu livro, William, Clínica Escalável, aí a sub-headline é bom para a sua clínica, melhor para o paciente.
Porque é uma previsibilidade financeira para a clínica, mas é uma previsibilidade de saúde para o paciente. A ANS propôs na ótica da saúde, ela não propôs pensando na previsibilidade financeira, ela propôs na ótica da saúde. Só que como é um pagamento prospectivo e recorrente, aí como empresário a gente enxergou, né? Eu enxerguei naquele momento que a previsibilidade financeira também seria um pilar muito importante para a gente crescer e escalar. Mas se não fosse tão importante para o paciente, talvez não tivesse tanta conexão com o meu propósito. Eu sempre falo de missão e propósito, né? Missão, eu hoje estou com essa mentoria para médico, clínica escalável. Minha missão, ensinar médicos e donos de clínica a escalarem suas clínicas. É uma missão, já está valendo. Mas quando eu sei que essa escala vai impactar na saúde do paciente, vira propósito. Então, assim, a missão e o propósito, é muito bom a gente empreender, ter resultado com missão, linkado ao propósito. Eu não quero só ensinar o médico a ganhar dinheiro com o paciente rico e alavancar o consultório. Isso é legal, é uma missão. Mas quando você sabe que está impactando na saúde coletiva, a missão vira propósito. E eu sou muito, muito tranquilo com isso, assim, de saber que eu estou impactando tantas pessoas. Gera uma satisfação grande. Mas eu ainda acho que quando não tem um propósito, o negócio ele perdura por um tempo só. Ele não vai durar para sempre, ele não é sustentável. Né? Tem que estar conectado com alguma missão, gerando algum valor para a sociedade, para o indivíduo, para a classe. Senão ele tem um sucesso momentâneo e depois desaparece. Tem muitos negócios que tem aquele boom e depois desaparece. Hoje, nas mentorias da própria Upskill, que desenvolve líderes para serem melhores líderes e desempenharem funções de sucessão e de gerar equipes mais eficientes, com mais propósito, a gente trabalha muito esse lance do sucesso sustentável. Então, o sucesso não é chegar lá. Sucesso é você se manter ali naquela boa liderança, acertando a mão. Quantos líderes que você vê aí, até líderes de cargos públicos, né? O cara acerta uma vez, depois erra a mão. Ele fica vaidoso ali com o sucesso e, de repente, não entrega mais, né? Quantos nomes que entregavam muito e hoje não entregam nada. Até empresas que entregavam produtos de muito valor que hoje eu não consumo mais, porque não tem mais qualidade, perdeu. Ou seja, ela teve um sucesso e depois ela se perdeu ali no modelo de negócio. Né? Então, se manter no sucesso é muito importante, né? Tem um efeito legal. Bom, como um empresário não vive só de acertos, Antônio, qual foi o seu maior erro como empreendedor? Cara, já tive alguns, tá? Eu acho que errar faz parte. Eu acho que a gente tem que errar rápido, né? Errar e corrigir rápido. Todo dia aqui, eu não vou ser hipócrita de falar que a gente, depois que acertou aqui, tudo que a gente faz daqui para frente é acerto. Não, todo dia a gente tem erros. Todo dia a gente faz alguma coisa que não funciona e a gente tenta corrigir. Eu acho que depois que eu aprendi um pouquinho, eu acho que ainda tem muito para aprender, mas depois que eu aprendi um pouco as habilidades de gestão, liderança, né, e de empreendedorismo, a gente erra menos, a gente erra mais rápido, a gente não repete os mesmos erros. Mas já errei muito. Lá em 2008, por exemplo, esse exemplo da clínica, a clínica foi super bem montada, um investimento caro, 2 médicos ali de frente investindo. A gente tinha tudo, de estrutura, tinha um CAPEX alto, tinha tudo, mas não deu certo por falta dessas habilidades. Então, eu acho que eu tenho até uma palestra que fala que empreender é dominar a sorte. Ali eu faço uma reflexão de que, será que é sorte mesmo, né? Será que empreender é sorte? Eu passo um vídeo do Silvio Santos, ele dizendo que ele deu sorte na vida. Cara, eu não acredito que o Silvio Santos deu sorte na vida. Eu acredito que o Silvio Santos tem o modelo de negócio dele tão bem desenvolvido na cabeça dele que ele acaba se auto-sabotando, dizendo, colocando a sorte como o principal pilar de tudo que aconteceu na vida dele. E não é. Aí eu faço uma brincadeira com um acrônimo que eu divido a sorte em SORTE, né? Segmentação de clientes, operação recorrente, operação simplificada, recorrência de atendimento, tributação baixa e estratégia de satellite. Eu falei, se você cumprir esses 5 pilares, qualquer negócio vai funcionar, vai ter sorte, né? Então, na palestra, a gente fala sobre isso. É muito bacana, que a pessoa começa a refletir, cara, como assim segmentação? Eu dou exemplos de mercados que não escutaram o seu cliente, né? Que não ajustaram o modelo de negócio com o carro andando. Eu sempre digo que o modelo de negócio é uma estrutura viva. Você pode mudar o teu modelo de negócio com o carro andando. A gente tem um exemplo lá da Blockbuster, que não enxergou na Netflix um modelo que estava surgindo. Aquilo
eles ainda eram do segmento de filmes, de aluguel de filmes, mas o comportamento, a segmentação comportamental do cliente estava mudando. Ninguém queria mais ir para a locadora alugar filme no final de semana, queria apertar um play e assistir no streaming. E a Blockbuster negou a compra da Netflix e o resto é história. Então, prestar atenção em segmentação do cliente, não só demográfica, geográfica, mas comportamental, psicográfica, sabe? Buscar modelos de negócio que tenham operações simplificadas, a complexidade atrasa o modelo de negócio. Eu já tentei botar inúmeras ferramentas tecnológicas aqui. Hoje a gente reduziu, sabe? Quanto mais KPIs simples, dashboards reduzidos, clareza das tarefas de cada colaborador, mais o negócio anda. Eu tinha 30 e poucas KPIs, hoje eu tenho 5 ou 6 que viram o ponteiro e o resto eu olho uma vez a cada 2 meses e olho lá. Então, tudo isso, procurar um modelo de negócio com tributação baixa, educação tem isso, saúde tem isso, tem vários modelos que tem isso. Então, eu acho que eu não consigo acreditar que empreender é só sorte. Eu acho que ninguém abre 400 unidades de uma franquia, dando certo 400 vezes, por sorte. Então, dá realmente para aprender, ter a humildade de aprender, a mentoria existe para isso, ou conversar com quem já joga o teu jogo. Eu acho que funciona bem, assim, entendeu? Mas errar vai ser isso. Vamos errar e vamos corrigir, né? A gente pode dizer que talvez o seu maior erro foi não ter a autopercepção de que faltavam algumas habilidades estratégicas ali para que o negócio funcionasse direito, não na sorte, simplesmente, né? Na competência, Exatamente. de verdade, né? Aqui na Psiqueo a gente mentora líderes, empresários, executivos de várias áreas, de vários nichos. E é muito interessante que tem gente com muito sucesso, tem muitas habilidades, muitas competências, mas não tem consciência de que tem elas. Porque aquilo virou padrão. Quando alguém chega para você, pô, Antônio, você é um cara muito inteligente. Você, como assim? Isso aqui é o mínimo da inteligência. Como isso aqui? Eu não sou inteligente. Isso aqui é uma ofensa você me chamar de inteligente. É o mínimo que eu preciso para funcionar. Porque aquilo já virou padrão, virou básico. Quando perguntaram para o Silvio Santos qual o seu sucesso, qual o motivo do seu sucesso, ele fala sorte. Ele tinha várias competências que ele não conseguia ver, ele não conseguia comparar. Aquele era o mínimo para ele ali que funcionava, né? Então, a mentoria ela ajuda muito você a ter essa autopercepção das suas maiores competências, daquilo que você poderia estar aprimorando, que faria diferença no seu negócio. Então, concordo com você 100%. Você ter essa autopercepção, fazer a mentoria no que você precisa, faz toda a diferença ali. Isso aí. Antônio, vamos falar um pouquinho sobre o teu livro. O teu livro trata do que exatamente, Antônio? Então, o livro foi nesse período sabático, né, que eu fiquei no ano passado, quando fiquei doente, eu fiquei afastado 1 ano, eu já tinha a ideia de escrever um livro. Falei, cara, vou aproveitar esse momento aqui para começar a escrever. O livro foi uma tentativa, inicialmente, de eu colocar tudo como se fosse um manual, uma manualização do meu modelo de negócio. Eu costumava escrever muito de madrugada, em bloco de notas, assim, as coisas. Aí um dia minha esposa falou, cara, por que você não escreve um livro? Aí aquilo me deu um insight, eu falei, cara, eu acho que eu vou escrever. Nem eu sabia que eu poderia escrever um livro, apesar de ter 2 irmãs escritoras, uma delas é até roteirista da Globo, e as 2 já têm livro lançado. Essa roteirista tem livro de poesia lançado e a outra tem livro de suspense policial lançado. As 2 são escritoras. Minha mãe lê muito livro, mas eu nunca imaginei escrever um livro, tá? Então minha esposa falou, por que você não escreve um livro? Você fica aí anotando um monte de coisa em bloco de notas, se perdendo. Eu falei, cara, vou organizar isso. Comecei a organizar, procurei uma mentoria, que é o Clube do Autor Bestseller, lá da editora do Anderson, com o Flávio Augusto, né? Eles são sócios nessa Buzz Editora. E, cara, um modelo de negócio que nasceu da caixinha de pergunta do Flávio virou um livro publicado pela editora do Flávio. É muito doido isso, né? Mas o livro foi trazer o meu método, né? Colocar nas páginas ali daquele livro o método que eu utilizei para montar a minha clínica, escalar a minha clínica, abrindo 4 unidades em menos de 4 anos. Lá dentro eu detalho um método que eu chamei de a Meca do empreendedorismo em saúde. Mais uma vez, acrônimo, né? MECA, que é o mix de modelos de remuneração, economia da recorrência, compartilhamento de custos, e Asset Light, que é o modelo de se vender leve em ativos, que é uma dos pilares também que a gente traz dentro do modelo da companhia do médico. Destrinchei, cara, não escondi nada. Ali no meu livro tem literalmente o pulo do gato, tudo que eu utilizei está lá dentro, sabe? Até eu abrindo a mentoria agora, eu penso, cara, se o cara ler meu livro, ele não precisa fazer mentoria. Só que a mentoria não é curso, não é pós-graduação. A mentoria é acesso ao modelo mental. Então, alguma coisa eu vou contribuir fora das páginas. Mas ali, literalmente, foi um compilado
de todo o modelo que eu utilizei para, enfim, montar a clínica. E eu chamei esse modelo de clínica escalável, bom para a sua clínica, melhor para o paciente. Coloquei no livro e a gente publicou e foi muito bacana. Publiquei agora, Eu adoro. foi em maio, tem pouco tempo. É recente, né? Eu adoro esse tipo de livro que representa o teu modelo de negócio. O seu pulo do gato, falando, não esconde nada, mas não se preocupa, porque quem vai querer vai pegar o teu livro e vai contratar você, porque quer como você falou, o modelo mental e não só o caminho das pedras. Mas vai ter alguém que não está afim de contratar, que vai ser autodidata de aprender. Eu fiz a mesma coisa, eu lancei um livro, Trabalho Intencional e Vida Intencional, com todo o segredo de tudo, das mentorias que me geram milhões há anos. Uhum. Mas quem vai pegar o livro e seguir a risca cada detalhe do livro? Alguns. A maioria, aquilo vai gerar um movimento para gerar mais mentorias e mais negócios e escalar negócios mais reais, né? Eu achei curioso que uma caixinha de perguntas do Flávio gerou um livro, né? Ou seja, ele compartilhando gerou um negócio para ele mesmo depois. Sim. Ali, né? Que fantástico, né? Aquela história dos juros compostos. Ali, né? Esses caras, cara, eu já aprendi na caixinha de pergunta do Flávio, que é uma coisa gratuita que ele posta todo dia, e já aprendi em mentorias dele que eu paguei 50 mil, né? Então, e tem mentoria deles até com o ticket mais alto que isso hoje, mas esses caras são assim, cara. Na verdade, a gente vai para pegar um insight. Quantas vezes eu já viajei, saí do Rio, eu sou do Rio. A gente vai para São Paulo e chega lá para pegar um insight, sabe? Num evento de 3 dias você pega um insight, mas é o insight que vai virar. E os caras têm consciência disso, eles sabem que a entrega é a mesma. Só muda o ticket, só muda, de repente, o networking das pessoas que estão naquele evento. Isso muda. Mas o insight dos caras é o mesmo. Se você tiver habilidade, né, de perspicácia, de pegar um insight numa caixinha, talvez seja o mesmo insight que ele vai entregar no Klex, que custa 400 mil. Entendeu? Tem que ter a perspicácia. Eu gosto muito desse conceito, eu gosto muito do Napoleão Hill, né? Nas Leis do Triunfo, quando ele fala do mastermind. Quando a gente junta muita mente boa, aquele ambiente ele acaba criando uma mente coletiva muito diferenciada. Sim. E você usufrui daquela mente coletiva. Então, assim, o que você falou, um evento, um dia que você esteja lá, um insight pode mudar o futuro do teu negócio de uma maneira absurda ali, né? Coisa flui de forma diferente ali. Bacana. Então, o livro era uma coisa que eu queria te perguntar, como que ele funcionava, até para gerar interesse de outras pessoas nessa área. E você citou também que vocês foram um case da Exame. Conta um pouquinho para a gente o que foi isso. Na verdade, eu fui a empresa um pouco, e acho que até um pouco mais a minha história pessoal, né? Por conta desse drama, de eu ter ficado um ano parado para cuidar de um câncer. Foi um câncer, cara, descoberto sem querer, assim, naquela coisa da Preta Gil, tá postando o drama pessoal dela, passando por um câncer coloretal ali. Na época, eu resolvi fazer uma colonoscopia, descobri um câncer igual dela. Eu estava com câncer no reto, já com uma metástase próxima ali, ainda não era, mas assim, totalmente tratável. Tratei, fiz quimioterapia, radioterapia, fiz cirurgia, coloquei bolsa de colostomia, 1 mês depois tirei. Então foi assim, foi Deus e foi a Preta. Eu até postei recentemente agora, com o falecimento dela, eu postei um testemunho, cara, dizendo o quanto ela foi importante no meu processo de cura, porque eu não teria feito o exame. Eu não sei em que momento eu descobriria. Eu fui fazer porque eu estava com 46 anos, era acima de 45. Pô, aconteceu com a Preta Gil, vamos olhar, né? Eu fui ver e, para minha surpresa, estava lá. Mas esse 1 ano que eu fiquei parado, a minha empresa cresceu. Então, a gente tinha uma assessoria de imprensa e colocou, de certa forma, na mídia, né? Porque a gente está divulgando. Eu estava num processo, William, que eu estava em abril de 2024, quando eu descobri o câncer, eu estava terminando a nossa unidade modelo, a nossa flagship, com 3 mil metros quadrados, que é a maior unidade da Companhia do Médico. Hoje eu estava terminando a obra, a gente inaugurou em junho. Eu descobri o câncer em abril, a gente inaugurou em junho. Foram 2 anos de obra, literalmente do zero, 5 milhões de investimento, negócio para ser realmente a unidade modelo. Eu estava terminando a formatação de franquia, a gente estava começando a colocar a franquia para o mercado, então era um turbilhão de coisas acontecendo e a empresa ali girando. Então, quando a gente fechou 2024, eu no meio do meu tratamento, afastado por 1 ano, com crescimento de 20%, aquilo acabou virando pauta e a revista Exame colocou. Médico passa por um procedimento e por um câncer e fatura 18 milhões. Foi a capa da revista Exame, foi mostrar como que eu consegui crescer, né, os meus processos ali
dentro da clínica, como eu consegui crescer mesmo afastado por um ano. Então, isso foi muito bacana, porque falou um pouquinho da empresa, mas falou muito mais, deu muito mais ênfase a esse meu drama pessoal. E o questionamento, será que a tua empresa teria saúde financeira para suportar um ano da tua ausência? Será que teus processos são organizados o suficiente para você poder fazer uma viagem ou se afastar por um ano sem perder performance na tua empresa? Então, acho que ali foi uma validação, porque é muito fácil a gente falar aqui, né? Que, eu tenho um modelo de negócio aqui que eu vou te ensinar que não depende da posição do dono. Outra coisa é eu sair da operação um ano e ela performar. Eu tive até receio de voltar, para de repente eu que atrapalhava, né? Eu falei, é melhor não voltar não, mas enfim, a gente cresceu realmente 20% de um ano para o outro, e o case da Revista Exame foi nesse sentido. Foi muito legal a matéria lá. Eu acho que foi só uma comprovação do quanto ele funcionava, como ele estava bem estruturado. Então, você comentou aí que você foi fazer um check-up e nesse check-up você descobriu uma coisa desconfortável. A questão é, será que nas nossas empresas a gente faz check-ups regulares? Se os processos estão à prova de falha, né, à prova de pessoas, né? Se tem quantos dobramentos são possíveis de check-ups que a gente pode fazer na empresa, né? Quando a gente vai apresentar a Upskill, a plataforma Upskill, que entrega mentorias, né, para líderes que estão no momento de receber mentoria de liderança, e a gente pergunta, poxa, será que a tua liderança está preparada para uma sucessão? Se você está crescendo, será que você está preparado para crescer? Será que a tua liderança está preparada para o time crescer? Tem tantas variáveis que um líder deve estar pronto e que às vezes a gente não pensa, não, lidera aí, põe mais 10, não sei o quê. Não é assim que funciona. A gestão ela tem uma estrutura, tem uma ordem, tem processos, tem pessoas, tem elementos pessoais, humanos que devem ser trabalhados ali, senão entra um caos tremendo ali. Né? A gente tem sempre caos aqui, né? Eu sou daquela teoria do progresso e ordem, né? De inverter o tema da bandeira, porque eu acho que para crescer tem que gerar um pouquinho de caos. Eu fico, às vezes, admirando a empresa dos outros, que, pô, dá tudo certo. Cara, será que dá tudo certo mesmo? Ou a gente só vê a grama verde, né, do vizinho? Porque, cara, todas as vezes aqui que a gente está sofrendo algum caos, algum problema na empresa, mas ela está crescendo. A gente, às vezes, não consegue enxergar isso de um dia para o outro, de uma semana para outra, ou até de um mês para o outro, mas com certeza você enxerga de um ano para o outro. Não tem um ano desde que a gente inaugurou em 2020 para cá que a gente não tenha crescido. Só que a gente não observa no dia a dia. No dia a dia é caos, sabe? No dia a dia é confusão, parece que está tudo desalinhado, tudo fora do lugar. E aí vem a inteligência artificial e você tem que se redescobrir como empresário, porque a inteligência artificial, ela trouxe meio que colocou todo mundo em pé de igualdade, né? O acesso à ferramenta que a hamburgueria de bairro tem é a mesma que a Ambev tem. Então, o que vai fazer diferença de uma empresa para outra, isso aí eu vou copiar de um grande amigo, que é o Fernando Miranda, um especialista em inteligência artificial, num podcast, ele falou isso. Dados e talentos, cara, porque a ferramenta vai ser igual para todo mundo. O que vai diferenciar a tua empresa de uma multinacional gigante é o quanto de dados você consegue colocar dentro dessa inteligência artificial para gerar os prompts, scriptalizar tudo que você precisa, e os talentos das pessoas que vão operar essa tecnologia. De resto, é a mesma coisa. Hoje, uma empresa que tinha um time de SDR de 200 funcionários, você pode ter na tua hamburgueria 200 agentes de IA atendendo. Então, isso muda muito o jogo, porque para o mercado, a minha empresa com 89 funcionários, mais 100 médicos, mais de 30 especialidades, mais de 6 mil metros quadrados de área de atendimento, fica igual, do ponto de vista digital, que um consultório de 30 metros quadrados. Eu não consigo, talvez, mostrar o tamanho da nossa diferença competitiva, porque está todo mundo nivelado igual. Então, dados e talentos é um novo jogo. E aí a gente tem que melhorar a cultura, aí a gente vai para o lado da cultura, de todo mundo entender a importância de pessoas dentro da empresa. Então, cara, eu estou sempre aprendendo. A verdade é que eu estou sempre aprendendo. A gente começou muito bootstrap, sabe, o William? Tudo do bolso mesmo. A gente nunca tomou empréstimo de banco, a gente nunca tomou risco de nada, a gente construiu tudo sozinho. A primeira unidade financiou a segunda, a primeira e a segunda financiou a terceira, e a gente cresceu assim. Então, tanto do ponto de vista financeiro, a gente nunca pegou muita coisa de fora, e também do ponto de vista do capital intelectual. Eu estou meio que aprendendo com o carro andando, sabe? Até 6 anos atrás, eu era médico atendendo ali, consultório, fazendo exame,
E eu não tinha noção assim de empreendedorismo. Eu estou aprendendo com o carro andando, eu estou fazendo mentoria, aplicando na prática, melhorando, performando mais, ajudando mais. Então, é muito importante você estar aberto para o novo, né? Para você mexer no teu modelo de negócio de forma viva. É o que a gente faz aqui todo dia. E você levantou a bola da inteligência artificial e é algo que você falou, nivela, né? Nivela essa ferramenta que processa os dados e como o talento vai fazer análise crítica do que a inteligência trouxe ali, né? E hoje a gente atendendo líderes executivos, hoje mesmo fiz uma mentoria com um líder que ele usa inteligência artificial, mas num nível muito pequeno ainda, comparado com o potencial que ele teria para a área de negócio dele. Então a gente ainda tem muito para aprender. Não adianta só fazer curso, tem que conversar, tem que, como você falou, pega a ideia de um cara, testa a ideia de outro e vai mixando até entender como que aquilo vai ser aplicado no nosso negócio, né? Teve uma dica que eu peguei com alguém, não lembro quem, que ele falava: se você tem dados, você tem a chance de fazer uma análise para entender o passado, mas se você não jogar na IA para que ela faça uma previsão de futuro, crie cenários legais para você, você está perdendo uma grande chance. Eu tenho feito isso regularmente. Tenho feito análise de cenários futuros com IA. Porque às vezes a nossa mente ela é criativa, mas ela é limitada àquilo que a gente consegue ver. Esse modelo de linguagem, ele cria infinitas combinações de palavras que podem criar cenários absurdos. Então ela me traz cenários bem loucos, mas algumas ideias assim, praticáveis, possíveis, que às vezes expandem a nossa mentalidade de negócio de um jeito que a gente nem imaginava, né? Eu estava revisando esse final de semana um livro, Como Fazer Alguns Bilhões de Dólares, de um cara que fez grandes negócios que valerem bilhões de dólares, né? É interessante, ele fala muito, gosto e compartilho do sentimento que ele usa, ele fala, pô, você tem que fazer com amor, senão a coisa não vai funcionar. Ele fala muito desse sentimento de você colocar paixão mesmo no que você faz, e é o meu primeiro valor. Mas ele traz uma cronologia de tudo o que aconteceu no mundo da tecnologia, nos negócios, nas invenções. Eu falei, interessante, bem resumido isso. Peguei aquilo, joguei na IA, falei, ó, aconteceu tudo isso até agora, o que vai acontecer daqui para frente? Ela trouxe previsões de futuro lindas, fantásticas. Agora associa ao meu negócio e sacadas que ajudam a gente a pensar, sabe? Um brainstorming estratégico muito rico, muito interessante. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, como é que você vê a inteligência artificial atuando, dando um impacto real no seu negócio, não só na parte administrativa, não só numa parte mais simples, né? Mas na entrega direto para o cliente. O que você vê, Antônio? Eu vejo e já estou desenhando alguma coisa nesse sentido, tá? Eu vou te explicar por quê, o meu ponto de vista. Eu acho que Não precisa contar a estratégia, tá? Pode contar só o... Eu acho que a inteligência artificial ela vai substituir os médicos, sim, mas não todos. E eu vou te explicar por quê. Porque a inteligência artificial ela é muito boa em interpretar exames, em fazer tarefas complexas, repetitivas, até cirurgias robóticas hoje estão sendo feitas de forma autônoma com a inteligência artificial. Lógico, isso está numa fase de experimentação, mas já está acontecendo. Então, não tem para onde correr. Eu acho que no futuro, daqui a 10 anos, ou 10 anos seja até muito, tá? Porque a velocidade da inteligência artificial é muito grande. Mas daqui, vamos, sei lá, daqui a 2 anos, alguém chega para você e diz que você vai operar uma apendicite no hospital, alguém vai falar, ó, eu tenho aqui um robô que te opera com 98% de chance de sucesso e tem o melhor cirurgião da cidade que te opera com 92%. Você vai querer o de 98% e ele vai ser mais barato e ele vai se tornar uma coisa indiscutível. O que eu acho que a inteligência artificial não vai substituir? A atenção primária. A atenção primária em saúde, que foi negligenciada até hoje, né? Desde o relatório de Flexner, lá em 1914, se eu não me engano, quando aconteceu a segmentação da medicina por especialidade, né? O médico sempre foi aquele cara holístico, a medicina integrativa holística. Aí começou a dividir. Não, pneumologia para cá, cardiologia para cá, dermato para cá, neuro para cá. E a gente evoluiu muito tecnicamente com essa segmentação por especialidade. Mas a gente involuiu na relação médico-paciente. Eu acho que diminuiu muito a atenção primária, que é onde a gente faz gestão, é onde a gente faz prevenção, é onde a gente cuida do paciente de maneira holística, integrativa, contínua, recorrente, que é o que a gente foca aqui na Companhia do Médico. A inteligência artificial vai amplificar esse meu modelo de acompanhamento, porque ela vai ser muito boa em interpretar protocolos, laudos, exames, fazer tarefas complexas, mas ela não vai interpretar sentimentos, ela não vai ter acolhimento, ela não vai ter empatia, ela não vai fazer o acompanhamento. Então, essa parte, eu acho que o futuro é o médico, o vínculo
vai ganhar nova relevância, entendeu? São as hard skills, né? As skills do coração. Né? A gente tem a hard skills, a gente tem as soft skills. Eu acho que o futuro é cada vez mais acolhimento, empatia, ainda mais dentro da medicina, que a relação médico-paciente sempre foi ou deveria ser o maior exemplo de uma relação de experiência entre consumidor e prestador de serviço. A relação médico-paciente era para ser a mais humanizada de todas. E ela perdeu essa humanização com o tempo. E eu acho que a IA veio para ajudar muito o médico, talvez até tomar o espaço do médico, né? Nas atividades complexas, repetitivas e de pouca relação médico-paciente, mas ela vai valorizar muito aquele médico que volta a ser um médico holístico, um médico... E eu já estou preparando um cenário para isso. Eu acho que o paciente vai ser o maior ativo da clínica no futuro. Não vai ser os equipamentos, o prédio, o conhecimento. Vai ser o paciente. A gente tem que tratar o paciente como o maior ativo e... como é que se diz? Encaminhar ele o mínimo possível, porque a gente tem que tentar resolver tudo dele dentro da clínica. Como? A IA vai ajudar. Eu acho que os agentes de IA vão ajudar os médicos da atenção primária. Sabe, ao invés da gente encaminhar paciente por qualquer motivo, a gente vai plugar um agente de IA que vai me ajudar, como se eu seja um clínico, vai me ajudar a plugar um agente de IA de neurologia para dar solução para aquele paciente. Então, eu vejo esse futuro com muito otimismo. Apesar de aquela questão do pessimismo otimismo. Tem médico achando que vai perder emprego, tem médico achando que vai diminuir o trabalho e vai conseguir escalar porque vai poder fazer 10 vezes o que faz hoje, entendeu? Eu sou do grupo dos otimistas. Acho que depende muito de como ele entende, né? A hard skill, a soft skill e as skills do coração, a hard skill que você trouxe, né? Então, se você consegue, você já está preparado, porque você já tem a autopercepção que existe um outro caminho, que talvez não tivesse sido pensado ou foi negligenciado, como você disse, né? Quando você falou, eu lembrei na hora. Poxa, antigamente eu tinha médico de família, a gente sentava com história lá largo, tinha uns sofás, a gente ficava lá batendo papo com o médico quando era criança. E hoje é raro isso. Eu me lembro que, acho que em 2018, eu fui numa médica e a gente ficou 3 horas conversando, eu não senti o tempo passar, ela examinou e analisou os exames. 3 horas de consulta. Não que precise de todo esse tempo, mas a atenção que ela deu ao meu caso foi muito interessante, foi muito humanizado, né? O que você falou, você se sentiu seguro ali com aquele atendimento. Então, com certeza, acho que essas skills do coração aí podem fazer a diferença até no progresso, né? Na melhoria do paciente, nele alcançar os resultados que ele deseja e tudo mais, né? Legal, Antônio, já temos uma perspectiva interessante aí de IA. E, Antônio, nosso papo aqui foi muito interessante sobre empreendedorismo, deu para ver que você hoje está com muita competência, né? Não só para seguir o seu negócio, para escalar, para ampliar. Eu queria que você deixasse para quem nos ouve, que geralmente homens e mulheres que buscam empreender, começar seus negócios em várias áreas, em vários nichos, queria que você deixasse uma dica para alguém que está começando a empreender ou alguém que está empreendendo e está precisando daquele empurrão para a coisa fazer a diferença, né? Então, hoje você tem algum negócios de sucesso, você é um empreendedor de sucesso. O que você traria para alguém que está começando ou para alguém que está precisando desse empurrãozinho extra? Cara, eu vou falar dentro do meu segmento ali para médicos e donos de clínica principalmente, mas claro que isso serviria para qualquer empreendedor. Principalmente para os médicos, cara, entender que existe caminho para você empreender da medicina fora do modelo high ticket. Me preocupa hoje que parece que os médicos, para sair do modelo de plantão e de atendimento de convênios, ele tem que virar uma celebridade da medicina, ele tem que ir para o digital. E eu acho que antes de você pensar nesse caminho, você precisa entender o caminho do empreendedorismo, porque ir para o digital parece assim uma solução fácil. Não, eu vou para o digital, aí vou alavancar meu consultório. Cara, eu estou tentando ir para o digital tem 1 ano e não é fácil ir para o digital. Não é fácil você dar certo no digital. Se você não tiver também visão que aquilo ali é um novo negócio, que você precisa de habilidades também de gestão, você precisa de ter consistência no digital, você precisa se expor no digital e você vai precisar de sorte. Porque quantas pessoas vão para o digital e não conseguem passar de 5 mil seguidores? Então, antes de achar que se tornar um médico famoso ou atender no modelo high ticket, aumentando o teu ticket médio e melhorando o absenteísmo da tua agenda, cara, tem como empreender na medicina fora do modelo high ticket, entregando saúde para quem mais precisa e sendo bem remunerado por isso. Eu sou prova viva disso, eu sou um médico comum, eu sou um médico, sabe, eu não tenho super especialidade, mas assim, pelo menos empreender é uma coisa que depende só de mim. Eu não dependo de sorte, eu não dependi de diplomas, eu não fui fazer fellow em Harvard, mas eu aprendi habilidades
que eu acho que todo médico tem capacidade de aprender, né? Afinal de contas, a gente tem um capital intelectual acima da média. A verdade é essa, se você passou para a medicina, se você não comprou seu diploma, eu preciso dizer que você tem as habilidades, a capacidade intelectual de assimilar o que você precisa aprender ali para empreender como médico. E não é caro empreender como médico. Eu acho que você montar um consultório ou uma pequena clínica, né? Vamos falar clínica para já nascer com a habilidade ali de mentalidade de escala, você vai investir menos do que o valor do carro que você anda, muito provavelmente ali o médico. Então, cara, é questão de prioridade, sabe? De entender o que você quer fazer da tua vida, o que você quer, aonde você quer se ver daqui a 5 anos, sabe? E entender que você não precisa jogar o jogo do high ticket, você não precisa se tornar aquele médico celebridade, ou aquele médico famoso, aquele médico do hype, né? Leva a sério a tua profissão, você estudou 10 anos para chegar até aqui, aprende mais 1 ou 2 habilidades. Não tem paciência para financeiro, não tem paciência para contabilidade. Cara, tem que ter paciência para essas coisas. Se você quer ser um empresário da saúde, você precisa de outras habilidades que você não vai aprender na faculdade, mas que vão dar uma turbinada na tua profissão de uma maneira que você nunca mais vai lembrar do Antônio de 5 anos atrás. Esse é o recado que eu queria deixar para médicos e donos de clínicas. Eu acho que dá para virar o jogo. Não sou esse pessimista que 2030 nós vamos ser 1 milhão de médicos. Cara, eu não consigo mudar isso. Eu não consigo fechar a faculdade. A minha opinião não vai valer de nada. Então vamos fazer o seguinte: a realidade é essa. Vamos aprender, vamos estudar, vamos nos destacar no mercado, vamos mentorar médicos que vão chegar perdidos no mercado de trabalho. Tem caminho para todo mundo, entendeu? Ou a gente fica aqui lamentando, ou a gente vende lenço, né? Ou a gente chora ou a gente vende lenço. Eu vou vender lenço, com certeza. Olha, eu gostei muito do que você trouxe, porque não que foi contrário ao que eu imaginava, mas foi inusitado. Eu não esperava essa resposta sua, porque hoje a tecnologia, o acesso à informação, ele começa podando essa coisa, esse hype que você trouxe, né? Às vezes aquele serviço é overrated. Eu gostei muito de um conceito que eu vi alguém falando, o conceito de underrated e overrated, né? Subestimado, sobreestimado. Tem muito serviço, você vai num restaurante, você vai ler um livro, você vai, sei lá, ter uma experiência, uma viagem. Cara, isso aqui foi superestimado, porque não vale o que eu paguei, não vale o tempo que eu gastei aqui. E tem muitas coisas que são subestimadas. Você tá ali, nossa, mas isso foi em um dia eu senti tudo isso, eu gastei só isso, que fantástico. Vai comer uma comida num restaurante simples e de repente uma comida super bem feita, elaborada. Isso aqui tá superestimado, porque entregou mais valor do que eu esperava. E é muito comum hoje você ver médicos com high ticket, um escritório lindo ali, todo bonitão, uma consulta caríssima, R$5.000, e não te resolve o problema. Exato. Né? Então, você ser eficiente, eu acho que é uma skill do futuro, porque o mercado vai regular e vai eliminar quem não tem essa eficiência estratégica e operacional, né? Então, acho que você está no caminho certo. Foi um bom conselho, Antônio. Antônio, muito bom o papo com você, foi muito divertido. Eu queria que você deixasse aqui um site, como que a gente encontra o teu negócio, a Companhia do Médico, se alguém tem interesse em abrir uma franquia ou fazer uma mentoria com você, como que a gente acha? Cara, minhas redes sociais, @diretor CIA do Médico, né? Companhia, mas é escrito CIA do Médico, @diretor CIA do Médico, é o meu perfil pessoal lá tem mostrando quem sou eu, meu modelo de negócio. A gente vai colocar no ar agora o link de aplicação para mentoria, que eu estou no processo de elaboração. Eu estou na fase de validação, né? Eu já idealizei, validei, agora a gente vai começar a comercialização dessa mentoria. A mentoria vai ser um braço de seleção de franqueados. Apesar de eu ter formatado a Companhia do Médico como franquia, eu tirei um pouco da comercialização, cara, porque eu tenho visto muita franquia abrindo e fechando, principalmente médica. Né? Você abre 60 unidades, tem cases de mercado aí que abriram 60 unidades, fecharam 30 da pandemia para cá. Eu não quero ir para essa estatística, então eu quero formar franqueados partners. Eu quero formar sócios parceiros que vão empreender no meu modelo de negócio comigo, inclusive tendo participação mesmo, equity em eventos de liquidez. Eu quero esse cara vestindo a camisa da companhia. Então eu criei o braço de educação com essa proposta. Sabe, eu não vou mentorar médicos naquele modelo clássico de mentorias que você pega o médico, entende as fraquezas, análise SWOT e potencializa ali as forças e diminui as fraquezas, mas ajuda aonde o cara quer. Não, a minha mentoria é sobre o meu método. Se fizer sentido para o William aprender
o meu modelo de negócio e no final ser meu sócio, vem ser mentorado comigo. Senão, você não vai ser nem aprovado. Se você, sabe, não se encaixa nesse modelo de recorrência, de ecossistema, que é o que a gente desenvolve para a Companhia do Médico, talvez você não seja nem aprovado na mentoria. Então, eu estou usando a mentoria com essa habilidade. Então, é @diretor do médico, é a minha rede social, e a rede da clínica para pacientes é @rede Companhia do Médico. Por enquanto, é só aqui no Rio, mas é uma rede bem completa, é um ecossistema de serviço de saúde. A gente tem tudo que você imaginar de especialidade, de exames de alta complexidade, baixa complexidade. A gente tem tudo lá na rede e vai ser um prazer atender os ouvintes aqui da Mente Empreendedora. Que legal, Antônio. Muito bom papo, assim, foi super fluido, dinâmico. Obrigado aí pelo seu tempo. Se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para mim ou para o Antônio sobre o que a gente conversou, deixa aqui escrito que a gente vai ter o maior prazer em responder. Antônio, obrigado pelo papo e até a próxima. Obrigado, William. Prazer em estar conversando com vocês aí da Mente Empreendedora. Um abraço. Obrigado. Um abração. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.